Ação continuada. Juliana Ziloc. Vem para cá, Gil. Eita, gente, boa noite! Que honra estar aqui com vocês! E Valéria, olha, tudo que você falou é porque eu sou da sua equipe, né, meu amor? É porque você é minha mentora, senão não ia ser líder nenhuma, senão não ia ter equipe nenhuma, né, gente? Então eu devolvo para Valéria nessa excelência, tá, minha querida? Obrigada pela Ai, Gil. amizade, obrigada pelo convite por eu estar aqui, né? Eu queria dar as boas-vindas a todos de casa e queria aproveitar e dar as boas-vindas também aos convidados, né? Que vocês se sintam em casa, se sintam à vontade, voltem sempre, né? Sempre que quiserem. E eu vou falar rapidamente de uma experiência que eu passei para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Uma vez, na faculdade, que eu fiz de zootecnia, eu estava estudando sobre peixes. E aí, a professora pediu para a gente fazer um seminário sobre estresse em peixe. Então, o que que ocasionava, como que a gente poderia remediar o problema, o que que causaria se não remediasse. E vocês acreditam que o peixe é um animal super estressado? Então é assim, quando ele está na natureza, ele se esconde. Tem os peixes, eles têm um momento de hibernação, né? Porque eles não têm variação na temperatura. A variação da temperatura do corpo deles é de acordo com o ambiente. Então, quando está frio, eles ficam mais paradinhos. Quando está calor, eles se movimentam mais. E aí o ser humano resolveu criar o peixe para comer e botou todos os peixes juntos num tanque, aumentando a densidade populacional. Gente, os bichos, toda vez que a gente mistura eles e depois maneja eles, tira de um tanque, põe no outro tanque, daí faz a despesca e daí faz a depuração, eles ficam muito estressados, muito estressados. Então, no início, quando a gente começou a criar peixe, a gente tinha uma alta mortalidade de peixe por causa do estresse. Sabe o que que acontecia? Eles morriam de estresse, e aí nós fomos descobrir que uma das causas, morria por causa, morria do coração, morria de estresse. E uma das causas também é que dava muita doença, disseminava doença. Porque o estresse, ele baixa a imunidade. E aí o peixe, para ele, quando ele está estressado, ele solta um muco proteico ao redor do corpo. Vocês já tentaram pegar peixe? Ele não escapa igual um bagre, não escapa igual um peixe, porque na hora do estresse ele solta um muco que fica em volta do corpo para ele poder escapar. Acontece que esse muco é super nutritivo, então ele fica muito mais suscetível ao ataque de bactérias e outros micro-organismos, por isso que ele fica doente, por isso que ele morre e tem maior mortalidade. Então, o que que a gente fazia, né? Isso daí, gente, foi nos primórdios, tá? Parece que eu sou jovem, mas é o colágeno, porque eu não sou muito, não. Então, o que que acontecia nessa época? A gente ainda não tinha técnica de criação. Nós começamos a introduzir na dieta dos peixes vitamina C. E não é que a introdução de vitamina C na dieta de peixe diminuiu a mortalidade? Por quê? Porque a vitamina C, ela combate os efeitos do estresse. Então, ela é além de muitas outras coisas, um nutriente, ela é um antioxidante. Então, de posse desse conhecimento, eu falei, gente, mas esse life shot, ele é uma coisa de outro mundo, né? Porque o que a gente fazia com os animais de alta tecnologia, hoje estão fazendo com seres humanos. Então, eu trouxe aqui algumas lâminas para a gente se aprofundar. Pouca coisa nisso, tá, gente? Não assusta, não, que é tranquilo e eu reduzi um pouco o tamanho para vocês não ficarem cansados, tá bom? Então, peço permissão aqui para compartilhar com vocês uma lâmina que eu preparei. Não se preocupem que eu vou, após a apresentação, compartilhar com vocês todo esse conteúdo, tá, gente? Valéria, projetor, né? Ok.
Então, é o seguinte, vocês lembram de como que era? Deixa eu pôr aqui a nossa cara para eu poder ler o que que eu escrevi. Vocês lembram como que era a estrutura atômica, gente? Os átomos, vamos falar de átomo agora, tá? Vamos puxar aí na memória, os átomos são uma das menores partículas que o ser humano já conseguiu desvendar, né? Tem menor que o átomo, mas essa é assim que a gente aprende na escola, né, pessoal? Então, o átomo ele tem um núcleo, ele tem os prótons, que são as cargas positivas, ele tem os nêutrons, que são as cargas neutras, e ele tem os elétrons, que são as cargas negativas. E os elétrons são responsáveis pelas trocas de cargas, certo? Então, os átomos eles são divididos em níveis e em subníveis. Né? O que que significa isso? Significa que a disposição dos elétrons estão nesses níveis e subníveis. Então, é, cada composto, cada como é que chama? Elemento da tabela periódica, ele vai ter uma disposição de elétrons diferentes. É isso que os caracteriza, né? E aí, o que que acontece? Essas camadas eletrônicas de um elemento químico ou de um composto químico, né? Porque você juntando vários elementos, você tem um composto, elas têm os átomos distribuídos ali. E aí, o que que acontece? Quando surge um radical livre, o que que é isso? O radical livre, ele é ou o átomo ou a molécula que são super reativos, que estão prontos para reagir. Por quê? Porque eles contêm um número ímpar de elétrons na última camada eletrônica. Então, pelo fato dele ter aquele elétron solteiro, aquele elétron sozinho, ele vai buscar outros compostos para poder interagir e roubar, né, um elétron de outro lugar. Então, isso é que o radical livre faz, né? Então, os elétrons, olha o nome, desemparelhados ou isolados, que estão ali na última camada, conferem uma alta reatividade a esses átomos ou moléculas, que são os radicais livres. Então, aqui embaixo, olha, eu coloquei um exemplo para vocês. Isso é um composto, né? É um composto onde, só para vocês lembrarem, o carbono, ele tem quatro possibilidades de se ligar, né? Quatro possibilidades. Então, se houver uma quebra, e aqui ele está ligado ó, com três hidrogênios e um cloro. Se houver a possibilidade de uma quebra, como houve aqui nesse esquema, né, de exemplo, ele vai se subdividir, né, e vai ficar um elétron aqui para esse lado e um elétron aqui para esse outro, sozinho. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter origem a dois radicais livres, um metil e um cloro, os dois com um elétron ali sobrando, solteiro. Então, os dois vão ficar infernizando a vida de outros compostos para eles roubarem o elétron e se completarem, tá? Muito bem. Isso é bom ou ruim, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um átomo estável, tá vendo que os elétrons aqui esquematizados estão em pares? Então nós temos um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui. Está estável, está em equilíbrio. Se ocorrer uma cisão, igual houve ali no exemplo que eu mostrei para vocês, e ele perde uma molécula, o que que vai acontecer? Vai ficar um elétron solteiro. E ele vai se transformar em um radical livre, né? Vai ficar uma molécula instável, uma molécula reativa, uma molécula em busca de. Então, os radicais livres são átomos ou moléculas que buscam se estabilizar, roubando elétrons de outras células e criam, assim, mais radicais livres. São resultantes do metabolismo do organismo. Então, o nosso próprio metabolismo produz e produzidos pelas células durante a queima de oxigênio utilizado para a transformação de energia. Então, o nosso organismo queima oxigênio para poder transformar em energia
e nisso a gente tem a produção de radicais livres. Afinal, os radicais livres são bons ou maus? Não existe isso, tá, pessoal? Tudo em equilíbrio na nossa vida é bom, né? Tudo em desequilíbrio é ruim. Até exercício físico demais é ruim, tá? Vai causar radical livre também. Então, alguns radicais livres que a gente produz naturalmente no nosso organismo são bons, porque eles combatem, por exemplo, micro-organismos invasores. Mas, quando há um desequilíbrio, a gente tem um acúmulo de radicais livres ali, aí eles não são bons, porque eles geram, esses radicais livres vão gerar um estresse oxidativo, igual os peixes ficavam estressados, né? Vai gerar um estresse oxidativo e vai haver um ataque nas células saudáveis do nosso organismo, tá? Então, o que é ruim é o desequilíbrio. Então, como é que essas moléculas acabam perdendo um elétron e geram o radical livre? Existem praticamente duas maneiras: o processo natural do nosso metabolismo e fatores externos. O processo natural do nosso organismo podem ocorrer inflamações, ativações de enzimas, digestão de alimentos que podem ter pesticidas ou aditivos químicos ou outras substâncias que são tóxicas. A gente já viu isso em outra aula. Se a gente fizer atividades físicas muito intensas, né, como por exemplo no caso de atletas que precisam se desgastar, ou se a gente teve que por um motivo fazer um desgaste físico muito grande, né, trabalhou demais, também, ou se a gente está sofrendo um estresse emocional que está além da conta, né, que está muito grande para nós, tudo isso vai gerar radical livre. E alguns fatores externos, que eu acho que esses são mais fáceis da gente evitar, né? Então, se a gente evitar, é melhor. Por exemplo, radiação gama e ultravioleta, tabagismo, né? Consumo de álcool, o estilo de vida não saudável, dieta não saudável, exposição solar exagerada, contato com poluição, né? Isso aí não tem jeito, né, gente? Até no interior nós estamos sofrendo com isso por causa de queimada, então isso aqui não tem muito como fugir. Enfim, e aí o que que acontece? Esses radicais livres, eles geram estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, ele pode causar envelhecimento, pois os radicais livres afetam o DNA da célula, né? Vai lá no núcleo da célula afetá-la. E pode, inclusive, causar dano genético, né? Isso aí é a precursão de câncer, né? A precursão de tumores. A gente pode produzir, o radical livre pode produzir degradação do colágeno, do ácido hialurônico, isso vai favorecer o surgimento de manchas no rosto, pele flácida, sem tônus, com a superfície áspera. Pode haver o aumento do risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de complicações em indivíduos diabéticos. Pode haver alteração do sistema imune, igual no caso dos peixes, né? Gerar problemas reumáticos, como, por exemplo, artrite. Às vezes a gente não sabe de onde vêm algumas doenças, né? E aí, com isso tudo, ainda pode impactar no surgimento de câncer e doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, demências, etc. Então, o que que acontece? A gente tem uma célula boa, né? Uma célula normal, saudável. Aí os radicais livres estão ali solteiros, buscando moléculas para se completar, né? Para conseguir um elétron. O que que eles fazem? Atacam a célula saudável. A célula saudável vai ser degenerada, pode ser a parede dela, pode ser o núcleo dela, pode ser as mitocôndrias, são atacadas em vários espectros, tá, pessoal? E aí isso vai dar uma série de consequências, porque a célula vai ficar oxidada, né? E vai estar tomada por radicais livres. Então, qual é a solução? Né? A solução interessante são os antioxidantes.
Os antioxidantes contêm moléculas que podem doar elétrons para os radicais livres. Olha como ficou fácil de entender agora, né? Então, ele doando um elétron, o radical livre vai se estabilizar, né? E vai poder fazer outras funções ali no organismo, senão a destruição. Os antioxidantes são substâncias e compostos que têm a capacidade de doar um de seus elétrons aos radicais livres e ainda continuarem estáveis. Com isso, os radicais livres se tornam moléculas estáveis e acabam sendo eliminados, interrompendo o estresse oxidativo. Pesquisas apontam que, com as células saudáveis protegidas da oxidação, se dificulta o aparecimento de uma série de doenças. Então, o que são antioxidantes? Por exemplo, algumas vitaminas, minerais e outras substâncias que a gente vai ver a seguir. Existem dois tipos básicos de antioxidante, os enzimáticos e os não enzimáticos. Os enzimáticos são o próprio corpo que produz. Então, por exemplo, o superóxido de dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, glutationa redutase e outras enzimas. Acontece que tem alguns tipos de oxidantes que não são enzimáticos. Então, a vitamina E é um poderoso antioxidante, a vitamina C, que era o que a gente colocava na dieta dos peixes, lembra? A vitamina A, o zinco, o selênio, o ferro, ácido lipoico, carotenoides, que são um tipo de corante, flavonoides, curcuminoides e outros. Esses não enzimáticos, eles possibilitam a produção das enzimas oxidantes pelo organismo. Então, qual que é a função aí? A gente tem que fazer um equilíbrio entre radicais livres e antioxidantes. Se a gente conseguir equilibrar, fazendo com que esses antioxidantes aumentem, a gente vai combater esses radicais livres, nos livrando do estresse celular, ou seja, do estresse oxidativo das células, e nos livrando de uma série de péssimas consequências. E aí, gente, que a Doterra resolveu facilitar a nossa vida, que por menos de R$ 10 a dose, qual o preço da sua saúde? Qual o preço da sua longevidade, do seu bem-estar, né? Ela lançou esse poderoso, né, que a Valéria já deu a introdução, suplemento, né, que contém um monte de antioxidante e outras substâncias necessárias para a nossa saúde. E aí eu separei por ingrediente, tá? Por ingrediente. Então, esse blend super antioxidante, ele contém cranberry, cúrcuma, açaí, cereja, romã, psyllium, que é um tipo de uma fibra, já vou falar dela, ameixa, jabuticaba, graviola e astaxantina, que é um corante. Isso aqui, tudo isso aqui são superalimentos. Vocês já ouviram falar desse conceito? Eu não tinha ouvido falar. Eu aprendi lá no Leadership, né? É um conceito que não é usual no Brasil ainda, né? Mas os superalimentos são assim, ó. Imagina um alimento que ajuda a prevenir doenças, retirar toxinas do organismo e garantir o bem-estar. Ele também pode auxiliar no ganho de massa muscular, na beleza da pele, cabelos, unhas e no controle da pressão sanguínea, no colesterol e na diabetes. Isso é um superalimento. Um alimento é considerado super por conta de sua rica composição. Então, ele tem muito nutriente, né? Contém nutrientes e compostos bioativos capazes de oferecer muitos efeitos positivos, além de satisfazer as necessidades do corpo. O poder de ajudar a prevenir, transformar e recuperar o organismo, propiciando uma qualidade de vida muito maior para quem consome. Isso é uma característica marcante dele. E alimentos com grande concentração do quê? De proteínas, que é um nutriente, vitaminas, que além de ser um nutriente é um antioxidante, minerais, mesma coisa, fibras, outros antioxidantes e outros compostos de grande valia disponíveis em larga escala. O cranberry, ele traz benefícios para os sistemas cardiovascular e imune,
Gente, eu corrigi a do Terra aqui, não é sistema imunológico, tá? Isso aí não existe mais. É sistema imune, tá? Só para atualizar vocês. Então, tem composto por vitamina C, ácidos orgânicos, flavonoides, catequinas, antocianidinas e proantocianidinas, todos esses anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? Fonte de fibra, né, nesse caso a pectina, o antioxidante, flavonoide e sais minerais, então o manganês, o ferro, o cálcio e o selênio, que são super importantes, pessoal. O selênio é muito bom para regular a tireoide, é muito bom para o sistema imune e para doenças crônicas. O zinco para defesa do sistema imune e para cicatrização, tá? Então, vocês podem ver que cada um deles tem uma série de benefícios, né? É igual óleo essencial, não é só um benefício, mas ataca muitas frentes. E eu mesma já tomei cranberry, né, por indicação médica, para tratar infecções urinárias de repetição que eu tinha antigamente. Então, o cranberry funcionou muito bem e aqui a gente tem ele pronto, sem precisar consumir de fora, né? Porque qual é o propósito do suplemento? É suplementar, é aquilo que você não consegue comer no dia a dia, porque você precisaria de grande escala. Então, o suplemento ele vem numa forma adensada para você conseguir consumir aquilo, tá? É bom também para saúde estomacal e doenças do coração. A cúrcuma, aqui não é o óleo turmeric, tá? É a cúrcuma, eles puseram de propósito para a gente poder ter a curcumina aqui, né? Que também é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, né? Previne doenças e retarda o envelhecimento precoce. Aí o açaí, que é o Euterpe oleracea, o Brasil é o maior produtor dessa fruta do mundo, tá? Com propriedades funcionais relacionadas à síndrome metabólica. Então, o açaí é uma opção muito importante na obtenção de antioxidantes, tanto polifenóis quanto carotenoides. Ele é rico em antocianinas, as quais atuam modulando o metabolismo lipídico para minimizar os danos no organismo causado pelo estresse oxidativo desencadeado por doenças crônicas. Então, a proteção aí vai ser na parte lipídica, provavelmente parede celular, né? É onde mais tem lipídio. Aí, a cereja, né? A cereja contém fibras, flavonoides, vitamina C, luteína, zeaxantina, vitamina A e beta-carotenos, que são nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes, laxativas e anti-inflamatórias. Contém antocianinas, que protegem as células contra doenças cardiovasculares, antioxidantes que diminuem a oxidação celular. A romã, a romã que tem no Yarrow, né? Tem óleo de romã no Yarrow. Então, essa romã que a gente vai beber aí, ela tem compostos funcionais como flavonoides, antioxidantes e efeito anti-inflamatório e antisséptico. Fortalece o sistema imune e é uma fruta rica em vitamina C e outros antioxidantes. O psyllium é uma fibra natural que está super em alta agora, né? Eu tenho ouvido muito falar dela, derivada das sementes da planta Plantagovata. Ela tem alta capacidade de absorver a água, formando um gel viscoso no estômago, isso dá uma sensação de saciedade. E esse mecanismo também pode ajudar a regular o trânsito intestinal, aliviando constipação e promovendo a saúde gastrointestinal. O psyllium ainda pode fazer parte de um plano alimentar que vise reduzir os níveis de colesterol e controlar os níveis de açúcar no sangue, pelas propriedades de fibra que ele apresenta. Outro componente é a ameixa, que contém alto teor de flavonoides e carotenoides. Mantém a saúde dos olhos por conter luteína e zeaxantina, que são carotenoides que protegem a retina. As fibras presentes reduzem a absorção da gordura dos alimentos e inibem a formação do colesterol no fígado.
A jabuticaba. Jabuticaba é assim, é uma reminiscência à infância, né? Não sei se todos aqui puderam crescer no interior, mas quantos pés de jabuticaba eu subi e me entupi de jabuticaba. E só isso já me deu vontade de tomar bebida, né? Então, contém ótimas quantidades de vitamina C, fibras, antocianinas, nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes, laxativas e anti-inflamatórias. Ajuda a aumentar a eficiência do sistema imune, tem ação antioxidante, ajudando a reduzir a fadiga e é fundamental para a produção de colágeno. Importante para a formação da pele, ossos e cartilagem. Vocês estão lembrando de outro produto da Doterra? Não se complementa perfeitamente com o nosso Build Power, gente? E a graviola é fonte de fibras, tem ótimas quantidades de vitamina C e flavonoides, com ação antioxidante, anti-inflamatória, que combatem o excesso de radicais livres, rica em acetogeninas, que é um grupo de compostos metabólicos que possuem efeito citotóxico, ou seja, né, assim, ajuda a combater a toxicidade, podendo assim combater células cancerígenas, ajudando a prevenir e a tratar alguns tipos de câncer, como por exemplo, de mama. Astaxantina é um corante, tá? Natural. Possui um alto poder antioxidante e anti-inflamatório, ajudando a combater os radicais livres. Esse carotenoide também evita a perda de água, mantendo a pele hidratada e macia, ajudando a prevenir e combater as rugas e a flacidez. Evitar doenças neurodegenerativas com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, protegendo as células do sistema nervoso, ajudando a evitar doenças neurodegenerativas. Isso é uma riqueza, né? E além desses produtos naturais, que a gente não ia todo dia comer graviola, não ia todo dia comer açaí, não ia todo dia comer astaxantina, etc, 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 nem algumas que nem tem no Brasil, né? Facilmente, cranberry, a cereja só no Natal. Então, ainda tem como ingredientes principais os nossos óleos essenciais, puríssimos, né? Então, aqui nesse produto tem três óleos essenciais: o frankincense, que auxilia muito no bom funcionamento do corpo, né? Que em alguns casos potencializa alguns efeitos, não é sempre, gente, que ele é potencializador, mas nesse caso ele vai potencializar. O tangerina, eu corrigi o slide da Doterra, o tangerina não é fonte de vitamina C, tá, pessoal? A tangerina é, agora o óleo essencial de tangerina não é, tá? Ele é sim um poderoso energizante, além de promover o bem-estar do corpo como um todo. E o gengibre, que anda sendo um dos meus queridinhos, ele auxilia trazendo benefícios à digestão e maior eficiência ao metabolismo. Então, rapidinho aqui. O frankincense é interessante seria, né, se a gente conseguisse tomar todo dia. Então, além de todos os benefícios que eu falei das frutas, das fibras que a gente viu no shot, live shot, a gente tem também os benefícios do frankincense, que a gente vai se obrigar a tomar todo dia, estando no shot, em dose recomendada, porque a Doterra fez essa dosagem já para gente. O frankincense vai atuar na renovação celular, né? Ele vai fazer um cuidado em nível de DNA. Então, se a gente tem algum defeito, ó, pessoal, não estou falando que o frankincense cura câncer, porque a gente ainda não tem comprovação científica, mas vamos raciocinar aqui por dedução. Se a gente tem um cuidado em nível de DNA e o nosso DNA não se degenera, a gente tem menos risco de ter uma célula cancerosa. Porque a célula cancerosa, ela vem de defeito do DNA. Então, o frankincense, ele pode, né? Ele entra nesse apoio de cuidado em nível de DNA, nos protegendo desse tipo de doença e doenças neurodegenerativas também. Eu acho que todo mundo devia ingerir frankincense diariamente. E agora está aí nossa oportunidade, né? Facilitando esse consumo. O outro óleo é o tangerina. O tangerina é um dos óleos cítricos mais ricos em limoneno, que é um composto riquíssimo para a nossa saúde. O limoneno, ele atua no sistema imune.
ele é antibactericida, ele é anti-inflamatório e ele é também antioxidante, né? Então, ele vai trazer esse efeito de tirar o estresse, né? Mesmo porque ele é um óleo que nos proporciona muita alegria. Foi falado dele hoje de manhã na Blitz, né? Nem vou me delongar aqui, porque ele está na nossa bogo de hoje. Mas o tangerina é um óleo que também a gente deveria ingerir todos os dias, e ele está inserido aqui no nosso shot. E o gengibre, que eu não sei o que vocês têm experimentado, mas eu tenho experimentado muita disposição com esse óleo, tanto nas três formas de uso, tá, pessoal? Aqui nós vamos ingerir, mas eu quero fazer aqui um parênteses que no difusor e na forma tópica, ele promove benefícios idênticos. Ele dá muita disposição, ele melhora a digestão, ele melhora o metabolismo. Ele regula a velocidade do metabolismo. E ele causa um revigoramento. Quando a gente está cansado, a gente levanta. Eu falo que o gengibre, eu brinco que ele levanta até defunto. Porque eu me sinto, às vezes, acabada e usando o gengibre eu consigo continuar o dia. Então, óleo maravilhoso para ser consumido. Muito bem. E aí eu não fiz o final da lâmina, né? Porque nós estamos aqui conversando. Mas eu queria dizer para vocês que quando a gente compra 2 litros do Life Shot, cada mês a gente vai ganhar um óleo, coisinha mais linda do mundo, de 2 ml e meio. É um óleo desses diferente por mês. Então vai começar com o Peppermint, né? Então a gente vai ter o Peppermint, o Wild Orange, o Meta Power, Frankincense, o Breathe, o Lemon, o On Guard, Melaleuca, Lavanda, Deep Blue, Balance e Aromatote. E eu tô doida para fazer essa coleção, doida. Então, pessoal, quanto é que custa a nossa saúde, né? Eu fiz os cálculos aqui e custa menos de R$ 10 a dose e a gente ainda vai ganhar um óleo, a coisinha mais linda do mundo, que a gente pode presentear, que a gente pode usar, que a gente pode colecionar e a gente pode conhecer também, né? Porque cada mês vem um óleo diferente. É, eu espero que vocês tenham gostado da novidade, né? Já foi falado um pouco sobre ele, mas a gente tem muito a discutir. Eu espero que vocês tenham compreendido minhas explicações. Eu vou descompartilhar a tela aqui para eu poder ver vocês e perguntar, Valéria, se tem alguma pergunta, se o pessoal quer interagir. Obrigada pela atenção, pessoal. Viu que aula, para variar, né, gente? Para variar, uma baita de uma aula, muito conhecimento necessário, né? Necessário para a gente ter, se empoderar mais, né? Ter mais conhecimento para levar para o nosso cliente, para nós também, na hora que nós estamos consumindo, saber ali exatamente o que nós estamos consumindo. Gil, maravilhosa essa aula. Ainda bem que ficou gravada aqui, porque a gente com certeza vai compartilhar com os nossos clientes também, né? E, gente, a gente só tem que agradecer você, porque uma prof dessa, né, uma grande mestre dessa no nosso sistema, meu Deus do céu, cada vez que vem é desse jeito, né? É desse jeito. Eu Grata, vi Gil. uma pergunta lá, se grávida pode consumir. Isso, foi perguntar. Pessoal, toda vez que tiver assim um paciente em condição fisiológica especial, a gente deve orientar que o médico autorize. Porque nem sempre aquele paciente ele vai estar, né, em condições normais. Às vezes a gravidez de um não é igual à gravidez do outro. Então, provavelmente não haja problema, mas o médico tem que autorizar, tá? Então, condições fisiológicas especiais, né, alguma doença, alguma crise de saúde que seja enfrentada, seja ela crônica ou aguda, o médico tem que autorizar. Assim como adolescente, né, que não é criança, mas às vezes o médico pode, ou nutricionista, né, não só médico, pode recomendar. Então, pode usar? Pergunta para o seu médico. Se o médico deixar, você pode usar tranquilamente, porque os produtos são puros, são de qualidade, são testados, são estudados. Então, com relação à qualidade, nós não vamos ter problema, certo? Maravilha, Gil.
excelente aí esse adendo. Quero saber se Zé Júnior e Gisele querem trazer alguma coisa, alguma informação, alguma pergunta, alguma complementação. Sim, não? Quer? Então tá, Peraí, tô deixa eu tentando liberar. abrir. Deixa eu liberar para você. Júnior levantou a mão. Vai. Olá, meu povo, tudo bem? Na verdade, eu quero primeiro agradecer demais a Gil, porque eu não tinha visto ainda um material tão bem feito e tão completo quanto o seu. Gente, é a nossa aromaterapeuta PhD, né? Duplo Diamond, carpado, é incrível demais. Gente, eu quero, na verdade, dar um depoimento aqui sobre o uso do produto, né? Porque é um produto recém-lançado, né? Tem pouquíssimos dias que a gente está tomando o Life Shot, mas o resultado é extremamente perceptível. É muito rápido o resultado, principalmente falando aí de quem tem problema digestivo. Então, quem tem problema digestivo, o Life Shot está fazendo uma diferença muito grande. E hoje, no grupo, eu vi 3 depoimentos de clientes falando a respeito de retenção de líquido, né? Que sentiram assim, ó, afinar poucos dias. Senti que parece que a barriga ficou mais lisa, aquele processo de inchaço que a retenção de líquido traz, ela melhora demais. Então, eu não tenho dúvidas, né, que assim, inclusive, eu tenho até falado para as Nutris aqui que eu estou abordando, que eu estou falando sobre o produto, falando a respeito dele ser um produto que não tem nada geneticamente modificado, né? Um produto que não tem conservantes, não tem corantes artificiais, então é um produto puro, é um produto verde, de fato, e a gente tem a possibilidade aí de levar esse produto para todo mundo. Eu acredito de coração, né? E muito entusiasmado, falei isso lá no Leadership, porque eu já trabalhei com esse produto durante muito tempo, na verdade, um similar a ele. E era um produto delicioso que a gente tinha muitos e muitos depoimentos de pessoas que mudaram a vida, né, com exame laboratorial comprovando o antes e depois. Então, eu não tenho dúvida alguma a quantidade de pessoas que vão dar depoimentos lindos, né? A gente tem que apresentar para os médicos, tem que apresentar para as pessoas da área da saúde, tem que falar para todo mundo que tem doenças autoimunes, né? Processos inflamatórios no geral, o quanto que a gente vai melhorar com esse produto. Valéria, Gil, obrigado. Vocês arrasaram no conteúdo. Obrigada, Júnior. Maravilha, maravilha. Deixa eu abrir aqui para nossa Diamond maravilhosa. Vamos ver. Abriu aí? Foi. Abriu. Boa noite, gente. Boa noite. Meu Deus, que espetáculo, viu? Meninas, Valéria, Giuliana, um espetáculo de aula, ainda bem que nós gravamos. Eu queria só reforçar também a questão do preço desse produto, tá? Porque, para quem não sabe, nós trabalhávamos nessa outra empresa que tinha um antioxidante também muito poderoso, que a gente pagava numa caixa para 30 dias de custo R$ 600 de custo, né? O Life Shot, ele para 30 dias, ele sai menos de R$ 300. Né? Para quem está cadastrado. Então, quem é cliente, né, tá aqui, já chama o seu consultor e faz a sua inscrição para poder ter acesso a esse produto. Porque a minha mãe estava tomando um outro antioxidante que o médico havia passado, caríssimo, caríssimo, ruim pra caramba de tomar. Né? E na hora que ela viu o Life Shot, dei um pedacinho, um pouquinho aqui, os 66 ml, morrendo de dó, né? Eu amo, eu quero tomar toda hora. Eu falei, toma aqui, Glorita, só um pouquinho. Ela na hora já levou 2 caixas, falou, não, é meu. Né? Porque a pessoa que realmente está acostumada a cuidar da saúde, valoriza, né? Como a Valéria abordou aqui no começo, uma dose de vida, né? Ela sabe o valor desse produto e o sabor, tá, gente? Quem não experimentou ainda, peça o seu. O sabor é surreal. Uma caixa dele dá para 15 dias com 66 ml. As 2 caixas é a suplementação para 30 dias. É você garantir aí todos os dias, né, uma dose a mais de vida para você. Quanto custa sua vida, né?
Na outra empresa custava em torno de R$ 600, preço de venda 800, né? E aqui tá muito mais barato. Então eu não, é um produto, meninas, que eu não vou deixar de usar. O outro eu já usava, né? Bastante, porque eu senti muita diferença. Agora o Life Shot é um produto que eu não vou deixar de usar. Jamais, já entrou no meu LRP aqui constante, tá? Então entra lá e pede o seu e depois você vai ver. Você vai ver, a gente quer tomar toda hora. Eu comecei tomando 2 vezes no dia, Valéria. Tomava de manhã, aí depois do almoço dava vontade de tomar de novo, tomava. Aí eu vi a minha caixa, eu falei, vou ter que parar, vou ter que tomar de manhã só. É isso. Pois é bom demais e o importante é isso, né? É só a dosezinha ali já é o suficiente. Outra coisa, eu não sei como é que a Doterra conseguiu fazer, gente, um produto tão barato. Verdade. Por tudo isso que a Juliana trouxe, por toda essa composição, todos esses benefícios, eu não sei como é que ela conseguiu fazer um produto tão barato. É muito barato, Ah, né? Valéria, É, deixa eu só contar uma coisa aqui. No primeiro conta. dia que a gente recebeu o Life Shot, nós fomos para um casamento. Eu e o Cláudio, eu acordei de manhã, o Cláudio abriu o meu Life Shot e pegou um talago assim, ó. Um talago assim, botou no copo e guti-guti, igual iogurte. Eu deitei no meio-fio e chorei. Eu falei, por quê? Ele falou, você mandou tomar. Eu falei, mas era para tomar um pouquinho. O homem Ó, tá antioxidado pelo resto da vida dele. pois é. Então, a parte dele ele já tomou, né? A parte da semana ele já tomou no copo ou mais, né? Então tá, minha gente, mas é muito bom. Então eu também tô louca esperando aqui, porque eu não peguei, não trouxe, porque eu estava sem bagagem, sem condições de trazer. Tô aqui esperando para começar a tomar, né? Mas a gente tomou lá. Meu Deus do céu, é realmente difícil de tomar só uma dosezinha por dia, mas vamos na fé que vai dar certo a gente tomar só uma dose por dia, né? Então vamos lá, minha gente, vamos fazer a nossa foto.